pulmão, senhor presidente. Obrigado. Boas melhoras para o senhor. Sandro Fantinel. Eu passo o meu espaço ao vereador Lucas Dil, senhor presidente. Na tribuna, Lucas Dil. Bom dia a todos os colegas, presidente D'Ambros, nobres vereadores, todos que nos assistem. Aqui, de imediato, agradecer o vereador Fantinel pela cedência do seu espaço no grande expediente. Dizer que faço das minhas palavras as palavras do vereador Xuxa. Todos nós temos responsabilidade para ajudar a nossa cidade e esse programa Fala Caxias, realmente, ele veio em boa hora. O tempo de um governo é o tempo que ele tem, né? O tempo dos 4 anos. As obras que são feitas, se são feitas no primeiro, no segundo, no terceiro ou no último ano, são obras do governo. Então, o tempo é agora. Vejo também que veio em boa hora o Fala Caxias para atender a todas as comunidades e ouvir a comunidade. Um governo que ouve a comunidade é um governo que está no caminho certo. Todos nós temos a responsabilidade, como vereadores, de ajudar a nossa cidade. Mas, presidente, gostaria hoje de usar este espaço do grande expediente para, novamente, enaltecer o movimento comunitário, mas gostaria aqui de fazer um resgate histórico, um histórico recente da nossa cidade, onde o movimento comunitário foi, vamos dizer assim, aviltado, e foi atacado por um governo que não entendeu como é o funcionamento do movimento comunitário e qual é a proposta do movimento comunitário para a cidade. Dizer que nós temos um dos movimentos comunitários mais organizados do Brasil, um movimento comunitário atuante, representado pela União das Associações de Bairros e pelas AMOBs, que são as associações dos moradores de bairro, que são, vamos dizer, lideradas pelos presidentes de bairros. E no ano de 2017, onde estava em vigor vamos dizer assim, uma vertente, uma corrente política contrária ao movimento comunitário, se tomou decisões do Executivo de sufocar ou de calar este movimento e as comunidades. E, para tanto, foram usadas ferramentas, vamos dizer assim, do Executivo e ações governamentais que foram contrárias a todo esse grande movimento. Naquela época, a Prefeitura tomou a decisão de retomar os centros comunitários. Então, foram feitas notificações, não somente à União das Associações de Bairro, mas também às AMOBs, para que desocupassem, em 10 dias, todos os centros comunitários. Isso gerou uma comoção, vamos dizer assim, nos líderes comunitários, uma vez que as AMOBs, os centros comunitários, representam uma luta de geração de presidentes de bairros, para se conquistar um espaço para que seja um espaço de cidadania, um espaço plural, um espaço onde as comunidades podem ali fazer as suas reuniões, podem, enfim, fazer encontros, almoços comunitários, podem fazer uma campanha de vacinação, podem fazer aulas de dança, enfim, as reuniões dos orçamentos que eram feitos, enfim, um espaço plural para a comunidade. Evidentemente que uma comunidade aqui central pode-se usar até o espaço da Câmara de Vereadores, que é um espaço da Casa do Povo. Mas a comunidade, por exemplo, lá da Zona Norte, já fica difícil vir a toda hora aqui. Então, é importante ter o seu espaço garantido lá no Santa Fé, lá no Canyon, lá no Belo Horizonte, lá no Centenário, enfim, na Vila IP,
E isso falando em Zona Norte, mas se nós formos para qualquer outra região, nós temos os centros comunitários. Aqui na TV está passando ali alguns centros comunitários, ali como o do São Pedro, enfim, outros centros comunitários. São espaços bonitos, espaços que a comunidade pode utilizar, fazer diversas atividades ali. Eu digo que é um espaço de cidadania, um espaço plural. E naquela época, o movimento comunitário se viu assim, né, atacado pela prefeitura, né, enfim, recebendo da PGM, hoje AGM, né, notificações para que a comunidade desocupasse aqueles espaços e entregasse para a prefeitura sob pena de multa ou até mesmo de uma ação judicial. Imediatamente, o departamento jurídico, na qual nós liderávamos ali, o departamento jurídico da UAB, nos reunimos para tomar a devida defesa desta situação. E nós, então, entendemos, naquela época, que a melhor, vamos dizer assim, estratégia, a melhor defesa, seríamos fazer esse contraponto com ações judiciais contra a prefeitura, através de interditos proibitórios. Porque ainda a prefeitura não tinha ingressado com ações de reintegração de posse e nem era o nosso propósito discutir a propriedade daqueles espaços, uma vez que aqueles espaços estão, a matrícula, ela está, vamos dizer assim, em nome do município. Então, o patrimônio é do município. Mas todo o empenho, todo o investimento que foi feito em épocas anteriores foi direcionado para ser um centro comunitário. Então, nós entendíamos que aquele espaço não poderia ser simplesmente desocupado sem ter uma justificativa plausível para, vamos dizer, as ações da prefeitura naquele momento. Então, qual era a ideia da prefeitura naquele momento? Era se construir uma creche? Era se construir uma UBS? Era se construir uma escola? Bom, qual é a comunidade que não vai querer ter uma UBS no seu bairro? Qual é a comunidade que não quer uma escola? Contudo, para o município apresentar esse tipo de projeto, ele tem que ter todo um estudo feito, tem que ter vamos dizer, uma elaboração de um projeto, tem que ter sido discutido, enfim, apresentado para a sociedade o que pretende fazer. E naquele momento não havia nenhum projeto nesse sentido. Simplesmente uma decisão, vamos dizer, até arbitrária, de se tomar e retomar os imóveis sem apresentar para a sociedade o que iria se fazer com aqueles imóveis. O que gerou uma estranheza de todos, né, inclusive naquela época, dizer, mas o que vai ser feito então naquele centro comunitário? Não se tinha resposta. Então, a minha tese de defesa, naquele momento, foi justamente a questão da pacificação social. A questão, no interdito proibitório que nós entramos, e não foi foram diversas ações judiciais que nós entramos, porque cada centro comunitário recebeu uma notificação como se fosse um despejo. Então, um governo anterior, ou vários governos anteriores àquele, já tinham destinado verbas para se construir um centro comunitário, já tinha destacado a área para ser um centro comunitário, e agora vem um governo e diz assim, não, nós queremos retomar, mas vai fazer o quê? Não vamos fazer nada. Então, com essas ações, nós impedimos que o município se abstivesse de fazer qualquer obra lá sem a devida justificativa. E nós tivemos êxito em todas as ações impetradas, uma vez que não havia justificativa do outro lado. Foram realmente momentos difíceis, momentos de luta, porque os prazos desse tipo de ação são exíguos. Nós temos que responder essas notificações muito rapidamente à Justiça. Muito obrigado. E, às vezes, para se montar uma ação deste calibre, vamos dizer, ela demanda tempo. Então, nós tínhamos ali questão de 24 horas, 48 horas, 72 horas para montar todas essas ações e fazer a defesa, inclusive notificando já o município.
O departamento da UAB tinha um advogado e com o apoio de alguns colegas, enquanto o município tem toda uma procuradoria para se tomar todas as ações necessárias. Então, vejam, uma declaração de líder, presidente. Uma parte, vereador, na medida... Segue a declaração de líder, Lucas Gil. Obrigado, presidente. Então, vejam vocês a situação que estava o movimento comunitário naquela época, inclusive com o risco de perder a sede da UAB. Então, essas ações elas foram entradas porque havia uma teoria de se dizer, não, deixa o município entrar com a reintegração de posse primeiro e depois nós nos fazemos a defesa. E eu fui contrário a essa tese, porque a partir do momento que o município tem uma liminar deferindo a reintegração, imediatamente tem que ser desocupado e acabou. E aí depois, para se retomar, é muito difícil. Então, a luta foi justamente essa. Antes de ser tomada qualquer medida judicial, nós entramos com a liminar, impedindo que o município se abstivesse de fazer qualquer obra e qualquer intervenção lá dentro. Então, haviam centros comunitários que tinham computadores, que tinham aquelas aulas de computação para a comunidade, então não podia se retirar aqueles... Tem centros comunitários que foram construídos pela comunidade, que o presidente de bairro lá e a comunidade doou o tijolo, o outro doou o telhado, o outro doou a mão de obra para se construir. Então, são espaços que foram construídos com a participação popular. E nós vimos que não merecia ter aquele tratamento naquela época e ter um tratamento ao contrário, de enaltecer, de ajudar e de vamos dizer assim, facilitar a comunidade a ter acessos a esses equipamentos. O seu à parte, vereador. Vereador Lucas, eu lembro muito bem, eu estava aqui deste momento. Uma parte, vereador. Um governo que vai totalmente na contramão, achando que é dono da cidade. E eu sou testemunha de quando era subprefeito lá de Galópolis. Quando o município não consegue, deixa para quem faz. Eu vejo agora lá, presidente D'Ambrosio, Semana de Galópolis, o município pouco tem para ajudar, mas a comunidade está lá. A semana vai acontecer. Posso citar vários exemplos. Lá na linha Feijó, vereador Lucas, o grupo de futebol me procurou no governo Cassina, estava praticamente esgotado de tomar aquele espaço, que ele é um terreno público. Tudo que está construído lá foi a comunidade, o uso múltiplo, o colégio, o esporte que não é medido. Nem consegue o município cuidar daquilo que tem, imagina, não largar na mão. O Centro Cala ali embaixo, da Beatriz Basso e a sua equipe, totalmente construído pelas pessoas. A força da comunidade. Pela comunidade. Lá em Galópolis, que amanhã vai ter um grande evento, se o tempo deixar, no campo, uma equipe gestora, estamos trabalhando agora para o campo da Vila Cristina, o Colégio Felipe Toneta lá em cima, que é o coral, que está iniciando os Alpico, que era um local para encontros de ensaios. Estamos trabalhando para fazer esses convênios, então a comunidade tem que ficar muito atento e tem que pensar ao contrário. Enfim, os representantes comunitários lá do bairro são o olho e o braço estendido da administração, que não consegue fazer, totalmente na contramão daquilo que é administrar uma cidade, mas graças a Deus em tempo isso aos poucos vai se tornando de volta e temos hoje a possibilidade de convênio de 5 em 5 anos. Então eu digo muito lá para a minha comunidade, vejam bem na época das eleições em quem vamos eleger. Aventureiros já teve um, não vai ter mais. Isso mesmo, vereador. E imagine vocês o desespero daquelas comunidades, tendo o seu centro comunitário, que há anos estavam lutando, que conseguiam fazer daqui a pouco, né, tendo ali 10 dias para desocupar o imóvel e vendo todo aquele projeto ir por água abaixo. Então, e isso que eu gostaria de dizer para vocês, o desespero e a luta foram de dois anos lutando. De 2017 a 2019, praticamente todo dia entrando com ações, porque volta e meia vinham outras ações de reintegração de posse. Senhor Apar. Vereador Lucas Gil, eu lembro muito bem desse período tenebroso aqui na vida da cidade, em que realmente o movimento comunitário foi quase que destruído, né? Eu ia também em alguns bairros e via que as mães utilizavam esses prédios
para suas reuniões, para confeccionar roupas, e elas também estavam quase sendo despejadas, né? Sim. Então essa ação foi muito forte, sua, de outros advogados, da UAB, e aqui nessa Câmara de Vereadores também, a gente batia muito forte na necessidade de voltar ao movimento comunitário. E faça-se justiça, em 2020, no governo Cassina Frisso, foi feito naquele ano mais do que nos 3 anos anteriores. Porque aquele terreno do governo Cassina Frisso foi deixado, em um ano, foi deixado tudo, né, devidamente organizadinho para que o atual governo assumisse e já tivesse condições de trabalhar o movimento comunitário, que é muito importante, e eu repito aquilo que o vereador Velocino Ex disse: pensemos muito nesse processo eleitoral para não elegermos aventureiros que também não têm o compromisso com o movimento comunitário. Obrigado, vereador. O governo se faz com participação popular. Seu vereador Xuxa, por favor. Obrigado, vereador Lucadil. Fui presidente do bairro Serrano e nós tínhamos um centro comunitário, que era uma cancha de esporte, qual eu que administrava. E é tão importante ter um centro comunitário junto aos bairros de Caxias do Sul. Eu acharia que cada bairro deveria ter o seu centro comunitário. Nós realizava ali aniversário, nós cedia para fazer aniversário, nós cedia para fazer chá de fraldas vazio, chá de panela. Então, é muito importante ter um centro comunitário. Lamentável o pensamento dessa pessoa que tirar os centros comunitários do bairro. Mas o centro comunitário é muito importante dentro de um bairro, para ajudar as comunidades mais carentes. Tem que ter todo o bairro um centro comunitário. Isso aí. Obrigado. Obrigado. O governo tem que ouvir justamente as lideranças comunitárias e ter como vamos dizer assim, favoráveis, vamos dizer, trabalhar em conjunto, né? Mas dizer que essas medidas, elas não foram tomadas somente contra as AMOBs, contra a UAB. Elas foram tomadas também por diversas outras associações que eventualmente tinham convênios com o município, tais como escolas de samba, clubes de mães, enfim, outras associações que estavam, vamos dizer assim, trabalhando nas comunidades. E isso pegou todos de surpresa, né? Pegou de uma maneira assim, sem diálogo, sem conversar, sem propor o que fazer. Então, estas ações foram, num primeiro momento, inclusive, mal interpretadas, porque fui questionado muitas vezes, dizendo, mas por que vocês estão atrapalhando, vamos dizer assim, o município? Por que vocês estão criando obstáculos ao município? E nós estávamos sendo atacados naquele momento. Então, as medidas, elas foram justas e justamente para evitar qualquer tipo de arbitrariedade naquele momento e assim, negando, vamos dizer assim, a história das comunidades e dessas associações. Mas dizer que nós estamos hoje num momento muito feliz, um momento onde se tem um governo que ouve a comunidade. E hoje eu gostaria, inclusive, de convidar, mostrando já essa nova realidade, dizer que hoje terminou, então, daqueles processos que foram ações demolitórias que o governo Cassado proporcionou aí. Nós conseguimos, então, hoje, vamos dizer assim, terminar com praticamente um dos últimos processos e hoje celebraremos um termo de cessão de imóveis públicos para a Escola de Samba Pérola Negra, lá do Mariane, e a Escola de Samba Recreativa Cultural Nação Verde e Branco, que foi também uma das ações propostas para demolir aqueles espaços. Então, hoje, às 15 horas, ali no Salão Nobre, estaremos celebrando um termo de cessão e virando a página, vamos dizer assim, daquele momento obscuro do movimento comunitário. Seu a parte, vereador? Pediu a parte? Vereador Lucas Dil, nós sabemos do tamanho da cidade de Caxias do Sul e nós sabemos da dificuldade que um prefeito e secretários têm para administrar sozinho a cidade. Aí vem a importância do movimento comunitário, das lideranças de bairros, porque eles conhecem o problema do bairro. Eles têm condições, além de resolver muitos problemas, de levar ao executivo, aos secretários, o pedido das soluções. Então, é uma voz importante
E o governo Guerra, infelizmente, como disse muito bem o vereador Velocino, ele andou literalmente na contramão. Então, precisamos sim valorizar o conjunto das pessoas que querem trabalhar. Muito obrigado, vereador. Então, reiterar à comunidade a esse convite, né, de termo de sessão, né, querido amigo Cafu, lá da Pérola Negra, também a Rosaura, lá da Nação Verde e Branco, um grande abraço a esses comunitaristas, né, e seguimos em frente, firme com o movimento comunitário, defendendo os nossos líderes e as nossas comunidades. Obrigado, presidente. Obrigado. Em declaração de líder, bancada do PSD, na tribuna, Juliano Valim.